Olá a todos, Ferhel aqui novamente, e o vídeo de hoje é o primeiro de 2026. Bom ano novo, feliz ano novo para todo mundo, e o vídeo é comentários do canal. Então vamos para o vídeo. E é isso, gente. Bom, meu primeiro comentário é no vídeo Linux nos notebooks. Por que dificilmente vem uma versão realmente amigável? Foi do Barbosa. Quando era moleque, comprei um notebook por uns R$ 500 de diferença, só porque vinha com Linux. Veio um sistema muito estranho que até terminal não funcionava. Acho que pode ter sido Satux, né? Porque, sei lá, Satux acho que era um Linux meio bugadão. Ou então, na verdade, um sistema que não era nem Windows nem Linux, né? Acho que os netbooks chegaram a sair com alguns sistemas que não utilizavam nem Windows nem Linux, era um outro sistema operacional. Mas era bem complicado nessa época alguns sistemas realmente, né? Alguns produtos, né? Hoje em dia é mais tranquilo, mesmo as distribuições tipo KeepOS, o Guta e aquelas que não são tão amigáveis, elas pelo menos têm um terminal que funciona, né? Agora, antigamente podia ser que você achava alguma distro aí que não podia estar com o terminal bugado, ou alguma coisa que na verdade não era Linux, né? Era outra coisa. E é isso. Agora o comentário número 2. Em personalizando a Planck Dock no Linux XFC, mas plugin sensor no painel. Foi do Arthur. Há como configurar para que quando mantenha o cursor do mouse fique sobre a aplicação, ele mostre a pré-visualização das janelas abertas? Já procurei em todos os lugares, mas não consegui ver isso, pois isso me ajuda quando tem mais de uma janela aberta do mesmo app. Bom, a Planck Dock ela não tem esse recurso, né? Infelizmente ela não tem esse recurso. Eu não estou mais usando a Planck Dock, eu estou usando agora a Docklike. A Docklike ela fica mais presa no painel, né? Ela tem um outro método de configuração e a Docklike ela tem esse recurso, né? Mas a Planck Dock infelizmente não possui. Agora no meu vídeo de MX Linux, uma distro boa para quem gosta de XFC ou tem um PC antigo. Foi do Zack Sabah. O PC antigo que ele deve se referir já é um Core i3 ou i5, caso contrário, esqueçam isso daí. Não, na verdade ele funciona num Core 2 Duo, dependendo de como for, ele funciona num Atom. Então ele funciona em alguns modelos mais abaixo ali de um i3 e de um i5. Obviamente não vai ter o melhor desempenho, o melhor ganho possível, né? Por ser um notebook mais antigo, mas ele vai estar funcionando. E obviamente, né? Você pode colocar ele num sistema mais novo, num computador mais novo, que ele vai rodar também muito bem. Pode ser que de repente o pessoal não se familiarize com o MX Linux, mas ele vai rodar em computadores mais antigos e também em computadores mais novos. Mas no caso aí, acho que um Core 2 Duo e um Atom, ele já deve aceitar bem. Abaixo disso, se você tiver um Pentium 4, um Pentium 3, um Sempron 3000, que são computadores mais antigos, de 32 bits, aí realmente esquece. Aí é difícil de achar uma distro que funcione nesses computadores mais antigos, talvez o Puppy Linux, mas como o hardware o software acabou evoluindo, também muita coisa já, mesmo você usando o XFC, ele já não funciona mais direito. Agora no meu vídeo, no meu shorts, um pouco do meu setup. O Murilite escreveu: já usei muito o Xubuntu em um computador antigo com Pentium e 2 GB de RAM, salvou demais. Sim, é aquilo que eu falei, distros XFCE vão salvar praticamente todos os computadores antigos. Realmente, só se for alguma coisa muito antiga, que talvez o Xubuntu não seja o ideal. Aí você tem que rodar o Puppy Linux e dependendo se for muito antiga, só se você quiser usar de repente alguma coisa em modo terminal. Mas aí acho que ninguém acho que deve ter um computador muito antigo aí ainda sendo utilizado, né? Tem para alguns testes outras coisas, mas você não vai ter um computador tipo um 386, um 486 guardado, ainda que
ainda que pode ser que você consiga rodar em modo texto, mas pra quê, né? Mas aí é aquela coisa, se você tem um i3, um i5 de quarta geração, quinta, terceira geração, esses computadores já, esses sistemas aí, eles já fazem o seu computador ter uma vida um pouco melhor. Agora, mais um comentário no meu vídeo do MX Linux, uma distro boa para quem gosta de XFCE ou tem um PC antigo. Alguém pode me ajudar a baixar o Linux MX? Alguém sabe se ele é bom para trabalho, software? Então, aí depende do que você for fazer, né? O que você vai trabalhar? Vai trabalhar com programação, suíte de escritório, parte de desenhos, o que você vai trabalhar? E aí você tem que descobrir qual software que você vai estar utilizando nele. Para a parte de desenvolvimento você tem uma gama enorme de softwares. Eu quero trabalhar com parte de desenvolvimento web. Você tem o VS Code, você tem o Codium, você tem as ferramentas lá, o PHP Storm, entre outras ali para você estar trabalhando com essa parte. Se eu quero uma coisa mais voltada para Java, você tem o Eclipse e o NetBeans, e você tem uma gama de softwares de desenvolvimento, entre outros ali. Você tem o TheBeaver de banco de dados, você tem o MySQL Workbench, você pode rodar direto no PHPMyAdmin. Então tem vários programas para essa parte de desenvolvimento. Se for para planilha, cálculo, você pode usar o próprio LibreOffice, ou então se você não gosta da interface, você tem o WPS que você pode estar utilizando, ou o OnlyOffice, ou o FreeOffice. Então tem várias opções dentro do Linux. Para a parte de desenho, essa parte de gráfico, aí realmente, não que não seja um calcanhar de Aquiles, mas a pessoa tem que reaprender muita coisa. Por exemplo, tô acostumado a usar o Photoshop, e aí eu não quero mais usar o Photoshop porque eu sei que não tem no Linux, então qual que eu vou utilizar? Aí você pode aprender, de repente, a usar o GIMP, ou a usar o Krita, né, que são duas opções bastante legais. Mas aí você tem uma curva de aprendizado um pouco maior do que, de repente, em outras áreas de trabalho que você possa fazer. Mas aí você tem que falar qual a área do seu trabalho, que aí a gente pode indicar se tem ou não os softwares que você pretende usar no Linux. Agora, o sexto comentário, testando uma distro LXQT pela primeira vez, Lubuntu 25.10. Cenobite, falando de interface LEF, eu estava usando o Linux Mint com XFCE e kernel Licorix. O desempenho ficou excelente. Meu PC é meio velhinho, fico imaginando se fosse num PC moderno, ia virar um foguete. E ficou ótimo para jogar na Steam, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, gostei, espero que você acompanhe mais outros vídeos meus aqui. E no caso realmente, se você colocar, por exemplo, se você pega um computador mais moderno, vamos supor que eu queira montar um AMD Ryzen topo de linha, colocar uma placa de vídeo AMD topo de linha, e resolver colocar uma distro com XFCE. Nossa, ele vai voar. E aí, assim, nem... Você pode até colocar umas configurações extras, ou você pode deixar pelado só para fazer as coisas ali. Mudar o desempenho da placa de vídeo, arrumar tudo bonitinho e deixar com um ambiente bem assim, leve. Tipo, bem sem mexer muita coisa de customização no ambiente. Creio eu que vai voar, mas mesmo assim você colocando uma customização ou outra, ele vai voar, porque ele consome menos memória que de repente um ambiente com KDE, aí menos também de repente de alguns ambientes com GNOME. Tem uns ambientes com GNOME que rodam com pouca memória, mas tem uns que acabam consumindo um pouco mais. Mas o XFCE por padrão geralmente acaba consumindo menos memória do que esses outros ambientes. E aí você tem um computador mais parrudo, mais potente e coloca uma distro com XFCE, nossa, ele realmente vai voar. Agora, no meu vídeo de testando uma distro LXQT pela primeira vez, no Ubuntu 25.10, o Carlos Zamboiati escreveu o seguinte: bom vídeo, que coisa maravilhosa é haver tantas distros e tantos ambientes gráficos diferentes no universo Linux. Tem opção para todos os usos e gostos. Eu uso o Ubuntu 25.10, KDE Plasma, 6.4.5 e amo, mas muitíssima gente pode se dar muito bem aproveitando a leveza, objetividade e simplicidade de distros como Lubuntu, Xubuntu e ambientes LXQT, XFCE, etc., independentemente da idade ou potência do hardware.
sim, gostei desse comentário, foi bem autoexplicativo, não tem muita coisa aqui que eu possa colocar em cima, só que eu gostei bastante desse comentário. O 8º comentário, um pouco do meu setup, no meu shorts. O Ed Oliveira escreveu o seguinte: olá, tô procurando uma distro leve para colocar num notebook com 4 GB de RAM e com um processador AMD C60. Qual você acha que seria o ideal? Debian 13, XFCE ou o Ubuntu? Inicialmente pensei no Zorin OS 18, mas não sei se ele ficaria pesado pro bichinho. Um Zorin acho que pode ser que fique um pouco mais pesado. Mas nesse caso, pode ser qualquer uma das duas, mas eu recomendo, dependendo de como for o seu nível aí de familiaridade com Linux, eu acho que o Linux Mint XFCE poderia ser uma opção melhor do que essas duas. Não que o Debian ou o Ubuntu não sejam umas boas opções, mas eu acho que o Mint XFCE pode ser uma opção um pouco melhor nesse ponto. E o último comentário, testando uma distro LXQT pela primeira vez no Ubuntu 25.10. O LXQT é um pouco mais leve que o XFCE, realmente, mas só um pouco, e em comparação, dispõe de menos recursos de configuração e customização e tem uma interface mais confusa. Para mim não vale a pena. Realmente eu vi isso, que realmente ele tem uma customizações ali, padrões, é mais escassa. Então, para quem de repente for um usuário básico que está começando no Linux, não é um ambiente gráfico para você partir logo de cara. Obviamente, ali, quando você já tem um nível mais intermediário, mais avançado, você pode fazer customizações que possam deixar ele mais bonito, que você pode trazer outras customizações sem ser aquelas padrões de fábrica que de repente vem no Ubuntu ou em alguma distro LXQT que tenha. Mas, assim, realmente, comparando com o XFCE ele é mais completo nessa parte de customização que o LXQT. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou e até mais.